Aleluia, glória a Deus. Você está feliz, amém? Que joia, muito bom, obrigado gente, Deus abençoe vocês. Continuem sendo instrumentos nas mãos do Senhor. Aleluia, feche teus olhos, vamos orar. Liberar as nossas crianças, aquelas que ainda não desceram. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela Tua presença é real aqui neste ambiente, podemos te sentir, podemos entender a Tua presença aqui a partir da Tua promessa, mas a partir da comunhão, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Reconhecemos, Deus, que onde a Tua presença está, as mudanças acontecem, aonde a Tua presença está, acontece cura, acontece restauração, acontece vida. Então nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus, que nós sejamos afetados, Deus, pela Tua palavra, pelo agir doce, mas poderoso do Teu Espírito. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Repreendemos, Pai, toda distração, todo dardo inflamado, toda ação do nosso adversário. Nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos sobre este lugar, Deus, a Tua presença, os céus abertos, a Tua graça abundante neste ambiente. E sobre as nossas vidas, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa as nossas crianças, abençoa, Senhor, o culto delas lá embaixo, que elas possam receber de Ti nessa noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Muito bom. Amém. Gente, estamos em setembro. Setembro, eu e você sabemos, né? Se convencionou na sociedade o mês que é um mês de prevenção ao suicídio. É um mês onde a gente é muito instruído a respeito disso. A gente ouve a respeito da vida, a gente ouve a respeito dos sinais de alguém que não está mais desejando a vida. Então a gente é muito, graças a Deus, há um movimento, eu acho que isso está se multiplicando no mundo inteiro, de combate mesmo, né, a essas evidências que as pessoas vão dando até o ponto de sucumbirem e, por não conseguir viver como gostariam, acabam tirando a sua própria vida. Nós expandimos um pouco mais, né, e geralmente tratamos em setembro sobre nossa saúde emocional, sobre o que a Bíblia aponta para isso. E não é diferente, pelo menos um domingo do mês de setembro a gente gosta de tratar sobre isso. E eu estava olhando nas minhas anotações, nos últimos anos, talvez nos últimos 5 anos, todo ano a gente acaba pregando sobre alegria. E não é nem coincidência, nem falta do que pregar, muito pelo contrário. Existem algumas mensagens, alguns temas que são muito importantes de nós voltarmos a eles tantas quantas vezes for necessário. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre alegria. E tem tudo a ver com o mês, porque se você perceber, ou pelo menos ouvir alguns relatos de pessoas que já tentaram tirar sua própria vida, ou de familiares de pessoas que tiraram sua própria vida, ou de pessoas que estão vivendo numa condição quase de subsistência. Hoje à tarde eu fiz um videozinho, né? Alguns autores já denominam nós como a geração do cansaço. E se eu pedisse para você levantar a mão, quem está cansado, eu imagino, não precisa levantar, mas eu imagino que mais da metade levantaria a mão. Quem está cansado dos desafios, quem está cansado do dia a dia, quem está cansado no seu físico, na sua mente, nas suas emoções, quem está cansado nas suas relações. E talvez todas essas variáveis de cansaço aqui que eu disse, se não todos, grande parte de nós levantaríamos a mão e dizer, pastor, é verdade, eu tenho andado cansado. E um dos fatores de cansaço está ligado à alegria. Por incrível que pareça, a alegria bíblica
ela é um remédio, ela é um antídoto para o cansaço, ela é um remédio para ansiedade, ela é um remédio para a depressão, ela é um remédio para todos esses males que têm assolado a nossa sociedade, e isso não é de agora. Então, quando a gente começa a olhar o relato bíblico, a gente começa a perceber que desde o mundo antigo, desde muito tempo atrás, nós já encontramos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres tementes a Deus, sendo assolados por angústias, por depressão, por tristeza, e talvez os nomes, eles são nomes mais modernos, né? Os diagnósticos são diagnósticos mais modernos, mas a realidade que as pessoas enfrentam vem desde aquele tempo. Então hoje a gente quer tratar um pouquinho sobre esse antídoto, sobre essa alegria. E é interessante que a alegria é um dos temas principais da Bíblia. A alegria não é um tema periférico. A gente sabe, o tema principal é Deus se revelando e manifestando a nós a sua graça por meio da redenção em Cristo Jesus. Esse é o tema principal das Sagradas Escrituras, a revelação do amor de Deus que nos alcança e nos salva. Mas existem outros temas que são fundamentais, que eles cooperam para o plano da redenção. Amém? E o que é o plano da redenção em linhas gerais? Ele é um plano de Deus de restaurar o princípio, restaurar tudo desde o começo. E aí você imagina comigo, talvez, a gente às vezes não gasta um tempo fazendo essa imaginação aí, mas imagina lá no Éden, no começo de tudo, no começo onde Deus termina a sua criação, e Deus tendo um tempo de convívio com o homem diariamente. Naquele tempo o homem não tinha falta de nada, não havia carências, não havia escassez. Deus estava lá, o Deus que enche toda a terra, ainda hoje enchia toda a terra naquele tempo, o Deus de glória estava lá, tendo com o homem. Então, olhando para essa realidade, a gente consegue imaginar que aquele era o auge da alegria da humanidade. A humanidade ali vivia uma plena satisfação. Você conhece a história, o pecado entra, e quando o pecado entra, ele vai fragmentando tudo. Então, a partir dali, a alegria da humanidade, ela se torna circunstancial. O que é uma alegria circunstancial? Talvez a gente responda, é uma alegria que não é perene, é uma alegria que não é duradoura. E é verdade, uma alegria circunstancial é uma alegria que está ligada às circunstâncias. Então tem um tanto de coisa que na sua vida trouxe alegria por um momento. Naquele momento você celebrou, naquele momento você ficou feliz e juntou os amigos, juntou a família, contou e recontou aquela história, talvez uma viagem, talvez uma aquisição, talvez uma nota num concurso, um empreendimento que você começa, o seu negócio que está dando certo, a sua família que está ajustada. Então, essas coisas que foram surgindo e foram produzindo na gente uma alegria. Mas essa alegria é uma alegria circunstancial. Ela está ligada às circunstâncias. E a pergunta é, será que é dessa alegria que a Bíblia fala tanto? Imagina que só no Novo Testamento nós vamos ter uma recorrência de mais de 90 vezes falando sobre alegria. Nós vamos ler hoje na carta de Paulo aos Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria. Só na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala sobre alegria umas 14 vezes, de tão importante que é o tema da alegria. Agora, o que é interessante é que a alegria é um tema que está, como eu falei, é um tema principal, um dos temas principais das Sagradas Escrituras, e você vai ver ela, por exemplo, do começo ao fim do ministério de Jesus. Eu imagino que Jesus, e não por conta do The Chosen, mas eu imagino que Jesus era muito bem-humorado. Por que eu imagino isso? Porque você vai ver momentos onde Jesus chora, por exemplo, esses momentos estão relatados pontualmente.
o que me faz crer que, via de regra, Jesus era alguém de muito bom humor. Porque você vai ver momentos onde Jesus chora, você vai ver algum momento onde Jesus se irrita ali com os vendilhões do templo. Então, esses momentos são pontuais. O que me faz entender que Jesus era alguém muito alegre. A gente vai ver isso em algumas conversas que ele tem, algumas parábolas que ele conta. A gente percebe um tom, sabe, de celebração naquelas parábolas. Então, eu imagino que Jesus era alguém com muita alegria. E a gente começa a ver que, por exemplo, em Lucas capítulo 2, quando está lá os pastores, Jesus recém tinha nascido na estrebaria, e está lá os pastores de ovelha, né, que cuidavam dos seus rebanhos na madrugada, e nesse momento aparece um anjo, e eles se assustam, e eles se desesperam, porque imagina, um ser celestial aparece para eles, e o que o anjo diz para eles é o seguinte: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria para todos os povos. Isso no começo, antes de Jesus começar o ministério de pregação, no seu nascimento já havia uma promessa de grande alegria para todos os povos. No final do seu ministério, lá em João 15, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15 já é o final do ministério de Jesus. Jesus está ensinando as últimas coisas para os seus discípulos. Jesus está falando as coisas mais importantes, e aqui, nesse momento, é logo após Jesus contar sobre a parábola do agricultor, e aí ele fala: olha, a minha alegria, na verdade, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja plena, seja completa, seja plenamente satisfatória, ou seja, não seja circunstancial. Então, a gente precisa, eu comecei com essa introdução para a gente definir, primeiramente, o que é alegria. Quando a Bíblia fala de alegria, é diferente do que nós entendemos como alegria. E aqui, quando eu coloquei o tema de alegria soberana, é justamente uma pegadinha, porque o convite das Sagradas Escrituras é para que nós, em todo o tempo, sejamos alegres. Aí, quando eu digo isso, a Bíblia está dizendo para que nós sejamos alegres em todo o tempo. Você fica aí fazendo conta de cabeça, muito provavelmente, nos perrengues que você tem que enfrentar, nos perrengues que você está enfrentando, naqueles que você já enfrentou, nos momentos de tristeza e de dor que você passou, e você consegue dizer, das duas uma, ou eu sou muito errado, ou a Bíblia está errada. Não é assim? Porque a gente faz essa relação de alegria como essa euforia em conquistar alguma coisa. Esse êxtase, a gente confunde a alegria que a Bíblia está falando com esse êxtase de você comprar um negócio que você queria muito. A gente confunde a alegria bíblica, a alegria soberana, com uma boa piada bem contada que faz você rir até doer a barriga. A gente confunde isso com alegria. A gente confunde a alegria bíblica com aquele encontro de bons amigos. E que, de verdade, isso é um tipo de alegria. Mas não é a alegria bíblica, a alegria soberana que vai nos acompanhar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Uma alegria que não é circunstancial. Uma alegria que, por exemplo, encontra os servos de Jesus aprisionados numa prisão e faz deles transbordar de alegria a ponto de cantarem numa prisão. Amém? Então, às vezes, a gente fica tendo um problema de entendimento, porque assim, como é que pode? Os caras estão presos e eles estavam cantando. Aí a gente não entende a alegria, aí a gente está lá, furou o pneu, né? Furou o pneu, chovendo, pensa comigo a cena, furou o pneu, chovendo, você levanta lá, vai olhar, a estepe está furada também, aquela bênção. Aí você lembra, não, mas para aí, os apóstolos eles estavam presos e você tomado de raiva, né? Assim, querendo chutar o carro e, né? E aí, você diz, não, mas eu vi lá que eles cantavam. Aí você começa a cantar, assim, né? Oh, te exaltando, sabe? Vontade de... Mas está lá. Não. E aí você canta como se o canto fosse mágico. Como se o canto fosse mudar a circunstância. Por quê? Porque a gente está atrás,
simplesmente muitas vezes, de uma receita de bolo, né? Algo que a gente colhe e dê certo. Agora, quando a Bíblia vai falar sobre a alegria, e ela, na Bíblia, ela é um dom e ela é uma ordem. Ela é um dom lá em Gálatas, não é sobre isso, não é nesse texto que nós vamos falar, mas lá em Gálatas 5:22, quando está falando do dom do Espírito, ele está falando do fruto do Espírito, e uma das manifestações do Espírito é essa alegria soberana. Mas a gente vai ver isso lá em Filipenses, e eu queria que você abrisse comigo Filipenses, capítulo 4, o último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o verso 4. Acharam? Ultimamente tem errado a roupa, irmãos. Está calor. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. E eu quero pegar só esse fragmento do texto. Esse texto ele é um pouquinho maior e ele tem algumas outras orientações. Você vai olhar o verso 5, 6, os versos 6 é muito conhecido e ele vai trazer alguns conselhos acerca da ansiedade, nós não andarmos ansiosos. O verso 5 vai falar sobre que o nosso amor seja conhecido, que a gente não tem um amor só de fala, mas um amor de ações. Então, é um capítulo cheio de orientações, cheio de inspiração para mim e para você. Mas eu queria pegar essa parte aonde o apóstolo Paulo ele está dando uma ordem para aquela igreja. E ele está fazendo isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele está fazendo isso com a autoridade de quem diz assim, olha, alegrem-se sempre. Ele não está sendo leviano de dizer para aquelas pessoas, alegrem-se sempre, de forma que não tem como se alegrar sempre. Se ele está dizendo para se alegrar sempre, é porque existe um meio, existe uma possibilidade de nós desfrutarmos da alegria soberana sempre. Amém? Você consegue crer nisso, não? Que há uma possibilidade de você desfrutar da alegria de Deus em todo o tempo. Ah, pastor, mas e no momento de maior crise? Nesse momento você consegue desfrutar da alegria de Deus também. Amém? Que bom. Vamos lá. Filipenses 4:4 diz, então, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É uma ordem, não é uma sugestão. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipenses, você conhece um pouquinho da história, talvez você saiba, é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Uma prisão romana, embora sendo uma prisão, ele estava aprisionado em casa, os romanos faziam a seguinte coisa, os romanos prendiam o prisioneiro, como ele estava em casa, aprisionavam ele em alguns soldados, dependendo do grau de importância do prisioneiro, em 2 soldados. Então, muito provavelmente, por conta de Paulo ser alguém muito influente, muito ovacionado, Paulo estava aprisionado o tempo todo, dentro de casa, a dois soldados romanos, o dia todo. E aí Paulo está, nesse momento, vivendo, sabe, o que ele nunca gostaria de ter vivido, que é ser impedido de pregar o evangelho, de sair, de viajar e fazer suas viagens missionárias. Paulo está lá preso e ele escreve uma carta a uma das igrejas, que é intitulada hoje para nós como a Carta da Alegria. E essa carta ele está, sabe, incentivando esses irmãos à alegria, incentivando esses irmãos a celebrarem. E o que é interessante, como eu falei, a gente precisa fazer essa diferença entre uma alegria circunstancial e a alegria que a Bíblia diz, porque a alegria que a Bíblia nos orienta, e é pelo menos essa que está nos ordenando, é uma alegria que isso está muito, a gente começa a olhar as Sagradas Escrituras, a gente começa a voltar para o Velho Testamento, a gente vai perceber que isso é muito central para Deus. Então, uma das coisas que Deus faz para o povo lá, para os hebreus, Deus estabelece algumas festas de celebração para eles, que eles tinham que cumprir. Então, 3 vezes no ano, os hebreus, eles tinham que celebrar pelo menos 3 festas. E essa celebração não era essa alegria sentimento. Né? Tem gente que você conta uma notícia boa, a pessoa... Eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade grande
de estar rindo, de estar... Eu rio meio sem graça, assim, né? A minha esposa diz, não, você precisa dar gargalhada. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho da gargalhada. E às vezes eu digo, não, é que eu estou rindo por dentro. Né? Eu estou feliz por dentro. Né? Só que quando a gente está falando de celebração no mundo antigo, a gente está falando da orientação que Deus estava dando, não é esse sentimento que dá para você sentir sem ninguém perceber. Às vezes tem pessoa que você conta uma notícia legal assim, a pessoa ela não muda expressão nenhuma, né? Você já viu isso? Está feliz? Estou, muito. Mas como? Não, estou sim, estou bem feliz. Ela não muda, nada muda na fisionomia dela. Quando Deus está orientando o povo, Deus dá uma orientação de celebração. E essa orientação que Paulo está dando aqui é ligada a essa perspectiva de alegria. Uma alegria que também se traduz em atitude, em expressão de ação, expressão corporal, expressão na fala. É por isso que quando você vai olhar as festas, essas 3 festas que eles precisavam cumprir durante o ano, que é a Páscoa, quem lembra? Páscoa, o Pentecostes e a dos Tabernáculos, né? Essas 3 festas, elas eram cercadas de muita coisa para comer, de muita dança, de muita cantoria, de muita cor, de muita celebração mesmo, em tudo. Porque era para ser uma marca do povo de Deus, ele expressar a sua gratidão a Deus em atitude. Eu acho, gente, de verdade, do meu coração, que quando a gente for para o céu, a gente vai cantar um monte de música lá, eu acho legal, essas músicas meio arrebatadas, assim, mas eu acho que as músicas que mais vão fazer sentido no céu é como essa que a gente cantou hoje, Maravilhosa Graça, sabe? Eu acho que essa é uma música que está lá na playlist do céu, essa é uma das que está lá. Sabe? A gente celebrando e declarando maravilhosa graça que nos alcançou. E a gente não vai conseguir ficar parado, eu acho que a gente vai pular, a gente vai expressar o nosso amor, a nossa devoção. Eu não sei, a minha última recordação de ir num jogo de futebol, eu devia ter 10 anos, talvez. 8, 10 anos com meu avô. Então, nunca mais eu fui. Eu gosto tanto de ver jogo quanto jogo, 0. Né? Então, não me convide para jogar bola, que você vai ter uma decepção. Mas essas vezes que eu fui no campo de futebol, isso era uma das coisas que eu via, a paixão daqueles torcedores pelo seu time, expressada em atitude. Sabe, as pessoas gritam, celebram, uns se passam, né? Xingam, não pode, mas estão lá, estão expressando. Às vezes a gente, irmãos, que fomos resgatados do inferno, a gente vem, é uma luta para bater uma palma, é uma dificuldade para levantar uma mão. Quando a gente vai cantar, oh Senhor, maravilhosa graça que me alcançou. Tipo, eu não creio. A verdade é essa, irmãos. Eu não estou crendo nisso. Eu não estou crendo que foi maravilhosa uma graça que me alcançou. Eu não estou crendo que eu estava perdido de verdade. Eu acho que quando eu me torno... E aí, pastor, mas tem a personalidade, tem o perfil. Irmãos, perfil e personalidade existem para serem vencidos. Se não fosse assim, Paulo não estava dando uma ordem para aquela igreja. De alegrem, celebrem. Talvez a melhor palavra que fosse traduzido, não é, e principalmente para o nosso contexto, né, de hoje, talvez a palavra que fosse melhor traduzida não seria alegrem-se, porque alegrem-se para nós está muito ligado a um sentimento subjetivo. Sim ou não? Talvez a palavra que melhor traduzisse o que o apóstolo Paulo está mandando aquela igreja fazer, o que Jesus propôs para a sua igreja, o que Deus propôs para o seu povo, a melhor palavra que talvez traduza isso é celebrem. Celebrem. E celebrar, irmãos, não está ligado, aí é que está, não está ligado a sentimento, está ligado a uma ordem. Essas 3 festas que o povo, os hebreus tinham que fazer, não estava ligado se eles estavam a fim de fazer ou não. Eles tinham que fazer. É quando eles paravam tudo para olhar o que Deus fez,
Enquanto eles paravam tudo para celebrar pelo que Deus fez, eles começavam a lembrar de fato do que Deus fez. Eu tenho certeza que a alegria que você teve quando comprou algum patrimônio há muito tempo atrás não é a mesma que você sente hoje. É assim ou não é? Eu lembro quando a gente comprou o nosso primeiro carro zero, foi uma celebração, assim, poxa, que conquista, a gente conseguiu comprar um carro na concessionária, que maravilha, né? A gente rachava de trabalhar e coisa e tal, pô, e Deus deu essa oportunidade, compramos. Passou 2 meses. Aí eu lembro que a gente bateu a porta, né? Bateu a porta, eu fui perdendo a alegria, daqui uns dias a gente estava louco para vender, já vamos trocar de carro, não sei o quê. Passou. Não é essa alegria que o Evangelho nos propõe. Porque se é dessa alegria que nós vivemos, literalmente a nossa busca ela não tem fim. Porque a gente vai sempre precisar de uma alegria maior para suprir as nossas carências. E aí quando Paulo está dizendo alegrem-se, e ele está dando essa ordem, ele está não simplesmente sugerindo, mas ele está dizendo, olha, Deus importa com isso. Desenvolvam, por obediência, um princípio de celebração na vida de vocês. E aí o que é interessante, a gente vai encontrar Lucas, Jesus estava falando, enquanto ele está falando, olha o que diz em Lucas capítulo 11, enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. A mulher tentou fazer uma média com Jesus, né? E ela quis dizer, feliz é a mulher que te deu a luz, Jesus, e que te amamentou. E a resposta de Jesus é a resposta que talvez nos faça entender por que a gente precisa celebrar. Ele diz assim, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É obediência. Celebrar não é uma possibilidade que eu possa escolher ou não. Se eu e você queremos viver, de fato, essa alegria que é soberana, nós precisamos obedecer esse princípio. Amém? Nós precisamos entender que o melhor caminho para mim e para você é escolher obedecer a ordem do Senhor. De novo, não espere sentir, porque às vezes você não vai ter possibilidade para sentir. Eu não sei se você conhece a história de Elias. Quem conhece a história de Elias? Conhece? Como tem muita gente que não levantou a mão, Elias foi um cara extraordinário, usado por Deus. Para você ter uma ideia, esse cara foi tão joia que ele não morreu. Você sabia disso? Só ele e outro camarada foram levados para o céu. Esses caras foram tão assertivos, tão obedientes, que o Senhor, vem para cá, vocês não vão passar pela morte. E Elias não morreu, gente. Ele foi embora numa carruagem de fogo, muito joia, assim, deve ser muito legal. E aí, beleza. Só que esse cara tem um episódio na vida dele extraordinário. Esse cara, ele é o profeta da nação, ele é a representação, ou pelo menos a representatividade de Deus. Deus usava ele para dar os recados ruins para o rei. E naquele período, Israel tinha uns reis meio complicados, né? Acabe e Jezabel eram reis perversos, ruins. E o que aconteceu? Esses reis, eles puxaram para si outros deuses. E eles começaram a adorar aqueles deuses. Deuses que, por exemplo, um deles que exigia como meio de adoração o sacrifício de filhos. Então, para você adorar aquele Deus, você precisava sacrificar um filho seu. Amém? Você queimava mesmo, fogo. Então, Israel, o povo de Deus, se contaminou com esses deuses. E aí, Deus chama Elias, diz, Elias, eu preciso que você vá lá, traga uma mensagem para aquele rei. E aí Elias foi lá, coisa e tal. E aí talvez você já possa ter escutado alguma história que diz quando Elias desafia 400 profetas, 450 profetas desse Deus chamado Baal. E ele desafia eles, olha, vamos fazer um negócio aqui. Se vocês creem que esse Deus é verdade, a gente vai fazer aqui um altar de madeira, vai colocar um animal ali, vai fazer outro altar de madeira aqui, vai colocar outro animal aqui,
Vocês vão orar e clamar para esse Deus aí, eu vou clamar para o Deus de Israel. O que mandar fogo do céu é o Deus de verdade. Eles acharam legal e fizeram isso. Depois você gasta um tempinho lá olhando, 1 Reis, capítulo 18 e 19. Aí, o que aconteceu? Esses profetas de Baal, desse Deus que exigia sacrifício de crianças, passaram o dia inteiro ali clamando, e se cortavam, e faziam um monte de coisa, e se batiam, e nada. Elias foi ali, e ele orou. E quando ele orou, Deus do alto responde com fogo. E tem uma questão ainda muito interessante, que Elias molhou bastante, encharcou bastante aquele lugar, para, de fato, assim, olha, né, vocês vão ver que tem um Deus de verdade. E aí Deus, quando responde com fogo, consome a lenha, consome pedra, consome água, consome tudo, fica terra limpa. E aí todos reconhecem que há um Deus de verdade. E aí o que acontece nesse momento? Acontece que a resposta que Elias precisava dar àqueles homens é que aqueles profetas precisavam ser mortos. E naquele dia morreram 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá. Uns 800 homens foram mortos ao fio da espada, naquele dia. Homens perversos. Uma vitória extraordinária para um Deus de Israel, mostrando que ele era Deus. O que acontece? Elias sai dali. Quando ele sai dali, isso cai nos ouvidos da rainha. E ela manda dizer, olha, amanhã você está morto. Amanhã eu vou acabar com você. Esse cara tinha tido uma vitória extraordinária. E aí, no outro dia, ele ouve essa mensagem. Quando ele ouve essa mensagem de que a rainha iria mandar matar ele, ele se desespera. Eu não sei se você conhece a história, mas depois você gasta um tempinho lá procurando. Esse homem foge. E ele vai para longe. E o que eu acho interessante na história de Elias é que ele acaba desejando a morte. Um dia depois de uma grande conquista, ele deseja a morte. E o que falta para esse homem, para ele desejar a morte? Se arrisca a chutar alguma coisa? Vitória que não era. Relacionamento com Deus é que não era também. Respeito é que não era, porque ele tinha. O que falta para ele? Falta alegria. E aí Deus trata com Elias. Elias está lá desejando a morte, sabe? Aí Deus trata com ele, primeiro, tem um tratamento muito humano, assim, sabe? Embora sendo Deus, Deus trata com Elias de forma muito humana. Deus deixa Elias dormir. Às vezes você está muito cansado, você não consegue ver alegria em nada, você precisa dormir. Amém? Deus nos deu um período de descanso. E não obedecer esse descanso também é não obedecer a Deus. Amém? Você precisa descansar. Aí Elias dormiu. E aí quando ele está dormindo, a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo para acordar ele. E quando o anjo acorda ele, o anjo não só tinha ido lá acordar ele, mas tinha feito uma mesa para ele. Então ele dormiu, ele se alimentou. A Bíblia diz que ele dormiu de novo. Pegou no sono, estava tão cansado. Ele tinha guerreado com 800 homens. Ele. Aí ele dorme de volta. Quando ele acorda, ele come de volta. E aí ele sai numa jornada, caminhando. Ainda desejando a morte. Ainda desejando morrer. Aí Deus, de forma muito extraordinária, Deus devolve a alegria para aquele homem, fazendo uma coisa. Não sei se você conhece, mas Deus chama Elias e diz, cara, o que você está fazendo? Que isso que você está fazendo? Essa foi a pergunta de Deus. O que você está fazendo? E aí Elias responde, eu estou fugindo. Aí Deus diz para ele, então vou fazer o seguinte, sai daí, ele estava numa caverna, sai daí, eu vou passar. E aí a Bíblia diz que Elias sai. Quando Elias sai, começa
uns eventos extraordinários, assim, fogo, uma série de coisas começam a acontecer, assim. E a Bíblia relata que em nenhum desses lugares Deus estava. Mas logo depois, a Bíblia diz que sopra um sussurro, e Deus está ali, a voz de Deus está ali. Sabe como Deus devolve a alegria para Elias? Se revelando, lembrando Elias quem era Deus. O que rouba a nossa alegria é quando a gente perde a perspectiva de quem Deus é. Tem outro cara muito conhecido de todos nós, que é o Jó. Quem já ouviu falar no Jó? O Jó é um cara interessante também, né? Jó está passando o maior perrengue da história. Não tem ninguém igual a ele aqui, fora Jesus. E aí tem um momento no capítulo 31 de Jó, que Jó começa a fazer um monte de pergunta. Tipo assim, ele está na última, ele já não consegue mais ver sabor em nada. Ele perdeu toda a família, toda a sua riqueza, perdeu a saúde. E ele começa a fazer um monte de perguntas. Ele faz conhecido como as 12 perguntas de Jó. Jó faz 12 perguntas para Deus. Atrás da alegria. Tentando achar um significado, tentando achar um sentido para a vida dele. E aí a forma como Deus reconduz Jó também é extraordinária. A forma como Deus devolve alegria para Jó é extraordinária. A Bíblia diz que Deus nem sequer responde para Jó. Sabia disso? Deus devolve alegria para Jó, dizendo: Jó, vem cá. E quando Jó sai, a Bíblia diz que Jó sai no meio de uma tempestade extraordinária assim. E aí, quando ele sai no meio daquela tempestade monstruosa, Deus começa a fazer perguntas para Jó. Jó tinha 12 perguntas, Deus faz um monte de perguntas para Jó. Começa a fazer: onde você estava quando os montes todos foram fundados? Aonde você estava quando as águas foram juntadas? Aonde você estava? E aí começou a perguntar para ele: o que você estava fazendo quando o firmamento foi estendido? E começou a perguntar para ele, começou a lembrar ele quem Deus era e quem ele era. Já não tinha mais alegria, mas quando ele começou a ver quem Deus era, a Bíblia diz que a resposta de Jó a essa experiência dele ouvir Deus fazer pergunta para ele é a seguinte, que eu e você conhecemos o texto: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque ele tinha esquecido quem Deus era, ele foi devorado pela tristeza. Mas quando Deus começa a lembrar ele quem Deus é, essa alegria soberana que não está ligada às circunstâncias, volta no coração de Jó. E ele celebra. Tem tantos outros nas Sagradas Escrituras. Jeremias, o qual vai dizer para nós: quero trazer à memória o que me dá esperança. Jeremias estava no meio do exílio, ele estava preso numa outra nação. E no meio dessa outra nação preso, Deus diz para ele: olha, traz à memória o que te dá esperança. Deus está falando: lembra dos meus feitos. A alegria soberana, irmãos, está ligado a nós celebrarmos quem Deus é. Não é o que temos, não é o que podemos, é quem Deus é. Isso, sabe, nos coloca no eixo, isso corrige a nossa visão. Isso não só corrige a nossa visão, mas como corrige a nossa trajetória. Porque essa alegria que é circunstancial, ela passa. Mas quando você volta os seus olhos para Deus novamente e começa a lembrar: não, mas Deus, Ele é aquele que começou uma boa obra em mim e Ele não vai me deixar no meio do caminho. Deus é aquele que veste os lírios, alimenta as aves, é o que Deus vai cuidar de mim. Quando você começa a lembrar dessas coisas, a sua visão começa a ser corrigida e você começa novamente a ser convidado a celebrar. Eu não sei se você faz isso, mas quantas vezes você, por exemplo, vai orar pela sua refeição, e aí você ora pela refeição, 30 segundos depois você está reclamando de alguma coisa, às vezes até mesmo da própria comida que você acabou de orar. É porque nós não temos o hábito da celebração. Deixa eu fazer um desafio para você. Antes de você orar pela sua refeição, pare 30 segundos
E olhe para a sua mesa. Olhe para quem está fazendo a comida. Olhe para o seu prato. Gaste 30 segundos observando as coisas à sua volta. Antes de nós reclamarmos pelo que não temos, observe, contemple o que você tem. Isso ajusta a nossa visão. Isso ajusta o nosso coração, irmãos. Agora, como eu disse, essa alegria soberana se traduz em júbilo. Se traduz em festa. Se traduz em louvor a Deus. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de conhecer um crente chato. Aqui não, aqui todo mundo é legal. Em nome de Jesus. Amém? Mas tem crente que é chato mesmo. Eu tenho um amigo que era mais legal antes de ser crente. Virou crente, ficou chato. Ficou infeliz. Infeliz de verdade, irmãos. O cara era legal, aí encontrou Jesus, ficou um cara infeliz, amuado. E era para ser o contrário. Era para ser um cara que celebra, porque eu estava morto, agora eu fui achado. E aí eu traduzo essa minha alegria de estar perdido e agora ter sido encontrado, eu traduzo isso em expressão mesmo. E às vezes a gente vai ficando chato como crente, porque a gente perde a referência de quem Deus é. E a nossa alegria é circunstancial. É a alegria que eu tenho só quando eu estou louvando aqui. Acabou o louvor, acabou a minha alegria. Porque de fato eu não estou olhando para quem Deus é. Eu não estou me comprometendo com isso. Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Então eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus. Se não é assim que você está vivendo, você corrigir a sua postura nesse sentido. Celebre. Envolva-se. Cante ao Senhor. Dance a Ele. Sabe? Prepare uma mesa. E se alegre por isso. Chame pessoas para celebrar com você, mas com clareza do que vocês estão celebrando. Porque isso é uma das coisas que Deus deixou muito claro para o povo, para Israel. Era o seguinte: olha, vocês vão ter essas 3 festas. E essas festas, elas são por isso. Às vezes a gente confunde celebração com ajuntamento, sem propósito algum. Se a gente quer ver coisas maiores e melhores de Deus, se a gente quer viver cura na nossa alma, a gente precisa obedecer, celebrando a Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que ainda vai fazer. Amém? Pastor, mas isso parece tão legalista, parece tão... tem coisas que a gente precisa obedecer. Porque, de novo, a alegria soberana não é um sentimento. Não fique sentado esperando você acordar a pessoa mais feliz do mundo porque encontrou Jesus. Porque talvez não vá ser assim. Você precisa fazer uma escolha de celebrar a tão grande salvação que chegou até você. E as pessoas à sua volta vão ser impactadas quando elas encontrarem em você alguém que não está preocupado com o que os outros vão achar. Alguém que, sabe, e eu não estou falando, vamos lá, eu creio, nós somos chamados a celebrar Deus com decência, com ordem. Não é a gente viajar na maionese. Eu lembro que quando eu fiz o meu seminário, veio uma galera, durante uma semana no seminário que eu fiz, nos visitar junto com um pastor. Não vou dizer o nome dele, porque depois sai nas redes sociais, me rala, né? Mas um pastor que teve muitos anos em Toronto. Aí eu lembro que o pessoal na hora do louvor saía correndo, batia contra as paredes, assim, era um negócio doido, assim, que isso, Jesus? Eu pensava assim, pô, eu tô
estou na carne, não estou no espírito. Mas sabe, celebrar no sentido de que, olha, eu sei por quem eu fui achado. Eu sei por que eu estou aqui. E se você não sabe, deixa eu dizer um negócio para você. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você acordou pensando assim, acho que eu vou na igreja, preciso de Jesus. Não, você não queria nada com Jesus. Mas Ele, de forma graciosa, fez com que o plano dele se desenrolasse na sua vida e você fosse alcançado. Talvez você está aqui por causa de um convite. E essa pessoa que te convidou, ela é um instrumento na mão do Redentor. Ela é só um instrumento, mas é Ele que te trouxe até aqui. Se Ele não movesse na sua direção, você estava perdido, eu estava perdido até hoje. Amém? Então, irmãos, às vezes nós somos conhecidos pelas nossas lágrimas, pelas nossas dores, mas nunca somos conhecidos pelo nosso júbilo. Tem um tanto de gente que você, o irmão, não, o irmão é aquele, é o amuado, aquele meio tristinho, é aquele irmão mesmo, aí todo mundo sabe quem é. Aí quando tem um que celebra mais assim, aí não, aquele irmão acho que é meio louquinho até, eu acho que não é normal, né? Ô irmão, tem alguma coisa errada com a gente, verdade. Nós somos conhecidos pelas lágrimas que vertemos. O Senhor nos chama para externar a gratidão que ronda o nosso coração por tão grande salvação. Amém? Você tem motivos de sobra para celebrar. E quanto mais você celebra a Deus por quem Ele é, quanto mais você ergue seus olhos para Ele, tire os olhos das circunstâncias. Pastor, mas quer dizer que eu não vou ter alegria circunstancial? Vai ter um monte delas ainda, em nome de Jesus. Você vai conquistar muita coisa, a sua família vai produzir muita alegria para você, mas essas alegrias das coisas, essas alegrias passam, amém? Essas alegrias das pessoas, elas passam também, porque talvez, às vezes a gente não para pensar, mas as pessoas que nós amamos, elas também partem, amém? Então essa alegria que está ligada a gente, que está ligada a coisas, essa alegria é circunstancial. Mas quando nós olhamos para o Deus que é eterno, essa alegria não passa, irmãos. Essa alegria nos corrige. É porque Paulo tinha os olhos em Deus, que ele podia dizer, olha, eu considero a minha vida, sabe, como nada, comparado àquilo que eu tenho diante do Senhor. É porque de fato ele estava com os olhos em Deus. Eu quero te convidar nessa noite para daqui por diante assumir uma postura de celebração. Celebrando a Deus, você vai ver coisas maiores e melhores. Celebrando a Deus, você vai confundir os seus adversários. Celebrando a Deus, você vai dar um bom testemunho nessa terra. Celebrando a Deus, você vai ver as pessoas chegando próximo de você, porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas pessoas alegres são pessoas que nós gostamos de estar perto, não é verdade? Celebrando a Deus, você vai cumprir a sua missão, e você vai poder dizer, não, agora eu sei porque eu estou aqui nessa terra. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero chamar o pessoal do louvor e a gente vai celebrar Deus. Amém? Às vezes a apatia da gente em adorar é a mesma apatia da gente enfrentar os desafios da vida. Ou melhor dizendo, eu acho que não é às vezes, sempre é assim. Sempre é assim. Se você não consegue expressar a Deus a sua gratidão, se você não consegue expressar a Deus o seu amor, quando você se deparar com os desafios da vida, muito provavelmente você vai ser dragado por eles. Por isso eu quero convidar você
a mais do que nunca, voltar os teus olhos para o Senhor. De repente Deus vai fazer contigo que nem Ele fez com Jó. Vai levar você no meio de uma tempestade. E no meio da tempestade Ele vai dizer: eu sou o Deus que você está buscando. Eu sou todas as respostas que você precisa. Aleluia. Pastor, o meu temperamento é muito tímido. Eu não consigo erguer uma mão para adorar o Senhor. Eu não consigo falar alto nem na minha casa, no meu quarto fechado. Você não precisa gritar, você não precisa... Você precisa de fato, sempre que for adorar a Deus, celebrar Ele, você precisa ter a consciência de quem você está adorando. A clareza de quem você está adorando. Cantar canções evangélicas não vai mudar você. Sabia disso? Isso é mandinga, irmão. Aquela filosofia que encanta seus males espanta, isso não é vida bíblica. É verdade. Eu, quando eu era menor, eu tinha muito medo, né? E aí eu lembro que quando eu ia entrar em algum lugar muito escuro, assim, eu começava a cantar alto, assim. Porque em algum lugar eu ouvi dizer que quem canta os seus males espanta. E aí eu começava a cantar. Isso é misticismo. Quando o Senhor nos ensina a adorar, a celebrar, Ele está dizendo: olha, fixe os seus olhos em mim. E conforme você vai vendo quem eu sou, você vai expressando a sua adoração. Amém? Então a gente expressa a nossa adoração a partir de quem Deus é. Quanto mais clara é a visão que você tem de Deus, quanto mais clara é a visão que você tem de você mesmo, mais você celebra Ele em todo o tempo. Mais você vai se tornando alguém que tem a disposição de revelar para o mundo inteiro o quanto você foi amado e o quanto esse Deus é um Deus de amor. Amém? Eu quero convidar você a celebrar nessa noite. Ele está aqui. Aleluia! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar.
Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? A justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Aleluia! Vamos fazer com que o Evangelho seja conhecido por meio da alegria do Senhor em nós. Vamos pregar o Evangelho pela alegria do Senhor em nós. Amém? Nós não queremos ser conhecidos como as pessoas do ó céus, ó vida. Não, nós queremos ser conhecidos por aquele povo que clama, que celebra, que adora, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Que a minha voz, que a sua voz possa ser ouvido por todos os povos. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Aplauda o Senhor porque Ele é bom.